Senhoras e senhores, bem-vindos a mais IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, eu estou aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal, estou aqui também com o professor Fábio Fernandes, lenda do futebol carioca, e hoje nós temos um ilustre convidado, o professor Mário Jorge, que é técnico do Sub-17 do Flamengo, fez uma campanha memorável no ano passado. Grande carioca da Zona Oeste, a gente vai debater muito sobre base, sobre a formação do jogador, sobre a formação do técnico, e vamos desenrolar esse processo e vamos ver no que vai dar. Mário, muito obrigado pela oportunidade que você está dando para a gente, para trocar essa ideia, para bater esse papo aqui. Fábio, me interrompe a hora que você quiser, você já é de casa, já está em todos os vídeos. Pode deixar, né? Pode deixar. Então, Mário, primeira coisa, imagina só, você ganhou 3 títulos nacionais ano passado, no ambiente mais competitivo do mundo, que é a base do Brasil, onde temos vários times relevantes, extremamente competitivos, com grande investimento. Então, vamos imaginar o seguinte, pré-títulos, como é que a gente começa a vislumbrar e a construir uma campanha relevante, montar uma equipe competitiva? Vou dizer nem campeã, porque ser campeão é uma série de variáveis que muitas vezes a gente tem dificuldade de controlar, mas assim, uma equipe competitiva. Então, assim, eu tento levar... Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do futebol de base. São canais como esse que fazem que a gente seja reconhecido, que a gente seja visto, ouvido, né? Porque é o principal, porque futebol de base a gente não tem muitas oportunidades, né? Na maioria das vezes falam muito só da ponta do processo, que é o profissional, e isso a gente acaba ficando em segundo plano. Mas eu trago um pouco da minha essência como pessoa, né? Eu sou extremamente competitivo desde a minha época de atleta e eu tento trazer isso para dentro do meu trabalho, para dentro do meu ambiente formativo, né? Eu tento fazer isso em todas as equipes onde eu trabalhei. Comecei minha carreira em 1996 como treinador no Helênico, né? Um clube da Zona Norte do Rio de Janeiro, um clube extremamente com extrema dificuldade para ter suporte de atleta, porque eram muitos meninos ali da própria região, porque quem conhece a região sabe que uma pessoa de fora dificilmente vai procurar aquele local ali para jogar, e a gente conseguia fazer trabalho ali, e dali saíram alguns valores para alguns lugares, até do mundo. Né? A gente tem os 2 maiores exemplos dali do Helênico, que é o Marcelo do Real Madrid e o Bruno Guimarães, que está no Newcastle, foram atletas que começaram no Helênico e foram desbravar suas carreiras no futebol. Mas a formatação da equipe, para mim, é isso, é tentar gerar um ambiente de competição interna saudável para que os meninos possam, sim, transferir tudo aquilo que eles têm de conteúdo técnico, tático para dentro do jogo, sendo competitivo na essência. Você falou para mim que você foi atleta, né? Tentei. Tem pouco tempo isso, finge, tem pouco tempo. O que mudou do perfil do atleta da sua época para o atleta, pro jovem atleta de hoje? Porque a gente tem uma cobrança muito grande hoje da precocidade desse indivíduo, desse atleta. Cada vez existe uma posição do mercado que exige que esse atleta já esteja disponível cada vez mais jovem, né? A gente observa de uma maneira isso muito frequente. Mas no indivíduo, no geral, no processo ali de formação, da sua época para hoje, o que é mais contrastante nessa situação do perfil do atleta? Os meninos se cuidam muito mais, né? Eu acho que o entorno começou a tomar muito cuidado com o atleta, né? Com o ser humano. Na nossa época era tudo muito centralizado no treinador. Hoje é tudo muito centralizado no atleta, né? O atleta entra como o centro desse processo e a gente tem várias cadeiras ao redor do menino para que ele possa realmente se desenvolver como atleta e como ser humano, né? A gente tem a parte técnica, a parte tática, a parte física, mental, nutricionista, tudo que você possa imaginar, hoje até na base podólogo tem, para você ter uma ideia de como é que a coisa funciona. Antigamente a gente jogava com o tampão do dedo arrebentado, porque a gente jogava descalço durante a semana, arrebentava o pé e tinha que botar a chuteira, e o clube não podia nem saber que tinha arrebentado o dedo na rua, senão tu era punido. Hoje o cuidado é muito maior com esses meninos, então eles têm todos os artifícios para que eles possam realmente se desenvolver na plenitude como atleta, o que a gente não tinha
na nossa época, né? Vamos dizer assim, na minha época lá atrás. Os métodos de treino são totalmente diferentes. Mudou-se muita coisa. Os clubes hoje têm uma estrutura extracampo muito melhor para os atletas, condição de academia, condição de departamento médico, fisiologia, fisioterapia. E eu acho que isso acaba fazendo com que os meninos tenham um comportamento diferente do que era na minha época. Né? Na minha época, por exemplo, você fazia uma cirurgia de artroscopia, você ficava pelo menos 3 meses engessado. Os meninos saem andando da clínica, já faz fisioterapia no dia seguinte da cirurgia. Eu acho que é isso, eu acho que a modernidade chegou no futebol e, por ser um desporto da prática da massa, acaba que envolve muita gente e está todo mundo fazendo uso da ciência para dentro da modalidade, o que não tinha muito na nossa época. Você tocou num aspecto bem interessante, ciência. Em muitos ambientes, o comportamento científico, o processo científico é demonizado. Né? Como hoje a figura do Mário Jorge busca informação científica? Se você fosse dar dica para um jovem jogador que está assumindo um time que vai participar de uma competição nacional, aonde ele pode se informar, de que fonte ele pode beber, que é extremamente interessante. Cara, dá essa dica para esse jovem técnico que está assumindo essa equipe agora. Hoje um baita de um recurso é a própria internet, né? A gente tem informação de todo canto. A gente hoje no YouTube, por exemplo, a gente tem toda a campanha que a gente fez no Campeonato Brasileiro, tem toda a campanha lá com os gols, com os resultados, com tudo direitinho. E nós temos os jogos na íntegra. Tem um rapaz de Santa Catarina, se eu não me engano, que ele colocava o jogo na íntegra no YouTube disponível e aberto o canal dele. Então a gente tinha condição de ter todos os jogos praticamente no dia seguinte da partida, para poder estudar. E ali a gente tinha informação de comentaristas que é extremamente relevante para a gente, né? De comentaristas, narradores ali de TV, que são pessoas experientes, além do que a gente filma todas as nossas partidas, né? A gente tem um departamento de análise que foi muito atuante para a gente no ano passado, foi de fundamental importância para que a gente conseguisse informações tanto do adversário quanto para o nosso desenvolvimento pessoal como equipe. E isso foi fundamental para que a gente tivesse isso. Agora, falando para o jovem treinador, eu acho que a maior virtude do treinador é conseguir potencializar suas qualidades, tomar muito cuidado com as suas deficiências como equipe, não falando do treinador, mas ele tem um diagnóstico muito claro da equipe dele para que ele possa, sim, potencializar aquilo que realmente ele tem de bom e tentar se resguardar ao máximo com aquilo que ele tem de ruim. O Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17, para mim foi uma novidade, eu não tinha feito nenhuma competição de ponta a ponta. Ano passado eu só fiz alguns jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, devido à Covid do Ramon, que era o treinador na época. É um ambiente extremamente competitivo, muito difícil para a gente. A gente não tem a mesma mordomia, vamos dizer assim, do futebol profissional. A gente, até 700 quilômetros, é tudo de voo rasteiro, né? Que a gente brinca, né, Fabinho? É tudo de busão. Então, acaba o jogo, a gente entra num ônibus com 30 pessoas e vem embora na estrada na madrugada. Tem clubes que, de repente, não fazem uso disso, esperam para vir no dia seguinte. Então, assim, deixo a garotada dormir lá e vem embora no dia seguinte. A gente faz a opção de repente, acabar o jogo, vir logo embora para a gente ter um processo recuperativo dos meninos já em casa no dia seguinte. Mas é uma coisa que a gente mudou alguns paradigmas com relação a isso no clube, né? Principalmente na transição ali do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. E isso foi extremamente valioso para a gente. É óbvio que eu não vou falar isso aqui, porque senão todo mundo vai começar a fazer e vai fazer uso daquilo que a gente tem de melhor, né, não, Fabinho? Verdade. Então, assim, não, estou brincando, não vou falar. A gente, 2 dias antes, a gente conseguiu barganhar uma relação com a direção do clube, da gente 2 dias antes para qualquer jogo que a gente tivesse que ir de ônibus, né? E quando acabasse o jogo, porque a CBF ela só disponibiliza 2 dias de estadia. Então a gente ia 2 dias antes, adaptava na cidade, treinava na cidade, fazia o jogo e logo depois do jogo a gente vinha embora. Então a gente
No dia, no pré-jogo, a gente já estava na cidade tirando a cama das costas, quando a maioria das equipes estava chegando no dia de véspera. Então não dava tempo, você não fazia nada e ia direto para o jogo para depois tentar vir embora. Eu acho que isso foi um grande diferencial para a gente ter ajustado essa logística. Ô, Mário, deixa eu aproveitar aqui. Primeiro, um prazer falar com você mais uma vez aí. A gente está no dia a dia, né? Eu pude ter a felicidade de ter testemunhado o trabalho excepcional que você fez com a garotada. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o futebol ele tem muitos rótulos. E uma das coisas que a gente pegou no início do trabalho foi o rótulo da geração 2004, que era uma geração que não vencia, era uma geração que não era vitoriosa. E essa geração que não vencia, que não era vitoriosa, hoje conseguiu uma coisa que nenhuma outra geração até agora conseguiu no futebol de base. Eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, o que você acha desses rótulos, se realmente faz parte, se é justo nas categorias de base você vir com essas rotulações. E, diante disso, o que você achou que foi fundamental para poder virar essa chave e fazer essa equipe tão vitoriosa como ela foi ano passado? Assim, os rótulos acabam acontecendo, né? Eu estou no Flamengo há 7 anos e a geração do Vinícius Júnior, por exemplo, era a geração de ouro do Flamengo, né? Era a geração que ia dar maior número de jogadores para o clube e só quem chegou foi o Vinícius, né? Era uma geração extremamente vitoriosa até o Sub-14. No Sub-14 até o Sub-17 ficou sem ganhar nada. Aí no Sub-17 ganha o campeonato estadual de novo, faz um agregado de 10-1. Agora eu não me lembro contra quem foi a final, mas se não me engano foi contra o Vasco. Faz um agregado de 10-1 na final e ali eles começam a pular de categoria, né? O Tuller, Vinícius, Luiz Henrique, essa galera começa a andar. Os rótulos existem, né? Infelizmente, né? A gente coloca a geração de ouro, a geração de prata no voleibol e a gente vai criando isso. Essa geração ela teve sempre um problema de ser pouco competitiva, mas era uma geração muito talentosa, essa 2004. Mas era um grupo que no Sub-15, em 2019, se eu não me engano, eu peguei esse menino no segundo semestre. E ali eles já me deram um resultado muito positivo. A gente fez uma Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. A gente fez 11 jogos, a gente teve 11 vitórias. Né? A gente teve o melhor ataque da competição e a melhor defesa no segundo turno. A gente foi eliminado pelo Vasco, que sagrou-se campeão, né, dos 2 turnos, e não teve o final do estadual. O Vasco já foi campeão direto naquele ano. Inclusive, a mesma geração do Vasco fez a final com a gente no Campeonato Brasileiro. Mas então, o rótulo vem de fracassos anteriores, né? Essa geração sempre foi muito badalada por ter jogadores muito técnicos, mas que não conseguiu o resultado esportivo. A primeira coisa que eu falei para eles quando a gente assumiu em fevereiro foi exatamente o contrário. A gente precisa efetivamente tirar o alvo das costas de vocês. O alvo está nas costas de vocês e, por consequência, está nas minhas costas também, porque eu estou junto. Então, a gente precisa ser extremamente competitivo e entender aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de ruim. Nós vamos trabalhar só o que a gente tem de bom, esquecer o que tem de ruim ou vice-versa? Lógico que não. A gente vai tentar desenvolver vocês na plenitude máxima, até onde eu conseguir. Mas a gente vai tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem de fraqueza. A gente vai cuidar muito mais disso. Então, assim, eu tenho uns caras que trabalham comigo, o Fabinho é um deles, mas eu tenho 3 caras que foram fundamentais para isso. Vou botar um quarto, que ele não faz mais parte do clube hoje. O Júnior Bezerra, que é o meu preparador físico, ele cuida da parte ofensiva, ele cuida dos atacantes, né? Eu cuido da parte defensiva, por ter sido um defensor na minha época de atleta, vamos botar assim. Eu tenho o Fabinho, que auxilia, o Fábio Pacobaíba, que é o treinador de goleiro, que me auxilia muito dentro do campo, principalmente durante os jogos. Ele tem uma leitura de jogo muito boa no banco. Eu tinha o Douglas, que hoje está no Sub-20, que é um analista de desempenho, que é um moleque fantástico com tecnologia, com tudo isso aí. E tinha um cara que cuidava do vestiário para mim, né? Que era o Vandré, que hoje já não está mais lá com a gente. Ele acabou de sair do clube nessa virada de ano, depois do momento eleitoral. E o cara que cuida de tudo isso, para viagem, do bife a cavalo, da lasanha, é o cara que está com a gente aqui na sala, que cuida disso tudo aí e deixa o ambiente leve para que a gente consiga trabalhar. Esses caras são fundamentais para mim. Porque quando o ambiente começa a ficar muito pesado, eu saio um pouco de cena, porque eu sou o cara chato. E eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar isso para os meninos nos primeiros momentos. Eu vou ser o chato,
eu vou falar o que vocês não querem ouvir, eu vou falar aquilo que vocês vão ficar com raiva de mim, mas eu tenho que falar, infelizmente. Eu não estou aqui para ser o paizão de vocês, estou aqui para ser um técnico de futebol, que vocês, mais um pouquinho à frente, daqui a 2, 3 anos, muitos desses aí já tiveram experiência no profissional agora, nesse começo de ano, desses meninos que tiveram essa campanha no ano passado, mas quando eles voltam e falam assim, cara, você tinha razão, me dá a sensação de dever cumprido e que eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu acredito, fazendo aquilo que efetivamente faz com que eles sejam jogadores melhores e pessoas melhores. Mário, você usou uma expressão interessante sobre a ideia do técnico especializado. Nós temos o técnico de goleiro já há alguns anos, né? Que a gente acabou aí desenvolvendo uma lista de vários goleiros melhores do mundo. Nós temos aí goleiros atuando em todas as ligas, nas principais ligas, com resultados bem relevantes. E você falou que tem agora o seu auxiliar acaba dando atenção à parte ofensiva e você à parte defensiva, né? É uma tendência isso agora? Você acredita que isso vai ser um desenrolar, um processo natural? Eu acredito que assim, uma comissão técnica para ela conseguir atender um grupo. A gente tem um grupo hoje de 28 atletas, né? Sem contar os goleiros. Eu acho um grupo extenso, né? E eu faço uma conta aí de pelo menos 6 atletas por membro de comissão técnica. Ou a gente precisa de mais gente trabalhando, ou a gente precisa dividir os poderes. Não vai ter jeito. Eu acabo dividindo os poderes porque não dá para ficar tudo centralizado no treinador. Em alguns momentos, os treinos que são mais chatos, que exigem mais carga mental e carga física dos meninos, o Fabinho está aqui para ser o fiel da balança, eu dou um passo para trás e deixo esses caras trabalharem. Porque no momento de cobrança da parte tática, eu vou ser o cara mais incisivo, vou estar mais em cima da cabeça dos meninos. Então a gente tem essa química, a gente já tem esse entendimento de como funciona. Eu acho que o Fabinho, por estar aqui, ele vai balançar a cabeça ali o tempo todo, porque eu estou falando extremamente a verdade. A gente nunca fez uma reunião de comissão. Isso aí foi no primeiro momento que a gente se reuniu. Eu falei, vai ser assim, assim, assado. A gente nunca fez uma reunião para delegar poder para ninguém. Até assim, quem vem de fora trabalhar na nossa comissão, como vem um roupeiro novo, vem um analista novo, ou vai vir um supervisor novo, eles vão entender como é que funciona, que não tem reunião toda hora. Não tem necessidade disso. A nossa química já foi feita, já está pronta. Quem entrar ali vai ter que adaptar e vai seguir em frente. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito que membros mais atuantes na comissão técnica são importantes. Acredito que o treinador de goleiro, o preparador físico, ainda mais na base, como a gente não tem a figura do auxiliar no Flamengo, o auxiliar técnico, esses caras passaram a ter um papel fundamental comigo dentro do campo, e isso acaba fazendo com que eles se desenvolvam também. O Juninho foi um ex-jogador também, o Fabinho é um ex-goleiro. Então, esses caras têm uma vivência de campo, cada um na sua realidade, e a gente consegue aliar isso dentro do campo, com a parte didática, com a parte pedagógica, e fazer com que a coisa flua bem. Ô, Mário, você está falando aí das pessoas que agregam ao seu trabalho, e uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, e eu queria ouvir a sua opinião, que eu até imagino o que você vai falar. A gente, na final do Campeonato Brasileiro, inicia o primeiro jogo da final contra o Vasco, a gente faz 1-0, toma uma virada de 3-1, onde o adversário foi muito superior que a gente, ficou até bom para a gente aquele 3-1 no final das contas, poderia ter sido uma derrota maior, e a gente vai para um segundo jogo com uma obrigação de reverter, e a gente consegue reverter. E, além de todo o trabalho que é feito no dia a dia dentro do campo, porque o treinador tem uma importância muito grande no mental dos meninos. O Juninho é um cara que trabalha muito isso, o próprio Fabinho, mas a gente tem a figura da Duda, que foi a nossa psicóloga e que foi fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, para eles entenderem a importância, porque a gente sabe que, infelizmente, há pessoas que não valorizam o trabalho da psicologia, mas como ela foi fundamental e importante nesse processo aí nosso. A Duda tem um papel fundamental, porque nos momentos mais agudos, né, ela teve uma atuação impecável, né? Ela teve uma atuação sobre os meninos, sobre a comissão técnica, e às vezes a gente fala assim, o treinador cuida bem dos meninos, o treinador é o paizão dos meninos, mas quem cuida do treinador, né? Então a Duda teve um papel fundamental comigo também, assim, ela consegue ter um acesso muito fácil
aos meninos, consegue colocar as ideias dela, que são muito convergentes com a minha, né? São ideias que a gente debate no começo, e como ela já trabalha comigo há muito tempo, já está comigo há pelo menos uns 4 anos, ela já sabe exatamente aquilo que eu penso, como eu dou liberdade para que ela trabalhe também, não sou um cara de centralizar muito o poder comigo, eu sou um cara mais de delegar poderes às pessoas que estão do meu lado. Ela foi fundamental porque ela sabia que a gente não ia perder o segundo jogo. Ela sabia exatamente que a gente foi muito mal naquele jogo, que a gente tinha o poder de virar a chave. E o virar a chave poderia representar a vitória, mas não a conquista do título. Mas a gente tinha ciência que a gente não ia jogar tão mal igual a gente jogou. Mas, por obra do divino, a bola do Pet aos 43 do segundo tempo entrou. Aí não tem jeito, já entrou para a história. Mas a Duda faz um trabalho invisível para a gente que é fundamental. A Duda... eu não consigo imaginar hoje uma comissão técnica de nenhuma modalidade de alto rendimento que não tenha uma pessoa que cuide da parte psicológica, mas uma pessoa especialista na parte esportiva. Concordo. Não uma pessoa clínica, uma pessoa desportiva. E só para ver como é interessante, a gente depois, na Copa do Brasil, vive a situação oposta, né? Inversa. A gente faz uma vitória de 3-1 no Morumbi, né? Na casa do adversário, um time muito bom. E aí a gente se vê na posição que o Vasco esteve na final do Brasileiro, né? E uma coisa que a gente se preocupou foi logo em colocar isso, né, na mesa para os meninos. Não vamos, a gente não tem como cometer. A gente viveu isso na primeira vez. A gente saiu de um revés para um resultado positivo e não pode acontecer, né? E como é que o futebol proporciona as situações, né? É muito interessante isso. E a gente, depois do segundo jogo, conseguiu, lá no Raul de Oliveira, uma outra vitória maravilhosa e conquistou a Copa do Brasil também. Qualquer final a gente tem que fazer no Raulino, né, Fabinho? Pelo amor de Deus. Amém, amém. Muito bom. São aquelas variáveis que muitas das vezes a gente não controla, né? Aquele gol final. Mário, se você fosse encomendar pesquisas para o ambiente acadêmico que você acredita ser relevante para o engrandecimento do trabalho de base, para a figura do técnico, para a sua figura, não vamos dizer nem terceiro, para a figura do técnico, que pesquisa para o mundo acadêmico você encomendaria? Hoje, o Mário Jorge tem o poder de falar, quero que você pesquise isso, isso e isso, porque isso aqui é importante para isso, isso e isso. Eu preciso entender mais isso aqui. O que você falaria para esses outros atores que também são professores de educação física, bebem muito do esporte, se alimentam muito da ideia do esporte, pensam muito esporte, mas muitas das vezes a gente não tem o mesmo ambiente para poder interagir e tem uma falta de comunicação. Então, se você tivesse a oportunidade de quebrar essa falta de contato, criar essa conexão, o que você falaria para eles? Olha só, pesquise isso aqui, que isso aqui é uma informação que às vezes a gente fica tateando e a gente precisa dessa informação. O que você encomendaria para essas figuras do ambiente acadêmico? A exemplo do professor Vitor Frade, lá da periodização tática da Universidade do Porto. O que você encomendaria para essa comunidade científica? Então, eu hoje vejo o jogo... o jogo está muito estudado, né? Eu acho que todo mundo já sabe os movimentos de todos os atletas, de como é que a coisa está funcionando. O que eu encomendaria de pesquisa com relação a isso seria os pontos falhos dos sistemas. Eu acho que hoje os números, né, a distribuição dos jogadores no campo... Destrincha mais o que seria sistema, primeiro. Então, dos sistemas táticos, né? Eu ia chegar nisso agora. A gente tem uma distribuição dos jogadores que acaba se configurando em números dentro do campo, né? Vamos dizer, a gente tem um 4-4-2 britânico, né? São 2 linhas de 4 com 2 atacantes na frente. A gente tem um 4-1-4-1, configura 2 linhas de 4 com um cara entre as 2 linhas e um cara mais destacado à frente. Então, todos esses sistemas, eles acabam deixando um ponto fraco. Todas as organizações defensivas, eu costumo brincar com os meninos, que a calça curta. Outro cobre a bunda, fica com o pé descalço lá, fica com a calça pescando, ou tu vai botar a perna lá embaixo e vai ficar com o rabo de fora. Descobre um santo para cobrir o outro. É isso aí, ou tu cobre a cabeça ou tu cobre o pé, vamos dizer assim, o cobertor é curto. Então sempre vai ter uma falha.
Não existe um sistema defensivo intransponível, não existe. Então, o que eu me atentaria era tentar destrinchar um pouco mais isso, tentar ver onde são os pontos falhos para que a gente conseguisse efetivamente criar coisas diferentes no futebol. Exemplo, se eu consigo diagnosticar todos os pontos fracos dos sistemas os quais eu vou enfrentar, quando eu pegar uma coisa diferente, igual eu peguei quando eu fui para o Campeonato Mundial, eu nunca tinha jogado contra uma linha de 5 defensores. Eu nunca tinha jogado. Só que eu vi o Maurício, que era o treinador do Sub-20, jogar contra o Atlético Mineiro. E eu vi o que o Maurício fez na prancheta. Eu estava como auxiliar dele nesse jogo. Eu vi o que ele fez na prancheta de informação. Só que assim, eu tinha um pouco mais de tempo com a geração 2003 de trabalho, a ponto de passar informação para eles entenderem, mesmo sem ter treinado, e conseguirem aplicar no jogo. A primeira bola que a gente fez, tinha um jogador que ficou torto. Ele ficou com a perna esquerda na ponta direita. E ele não conseguiu fazer a bola chegar onde a gente queria. E em cima disso, a gente já mudou automaticamente. Ó, tira o Léo daí, bota o Daniel, o Léo vem para a função do Daniel. Beleza, a bola bateu no pé do Daniel, o Daniel cruzou 1-0 a gente. E a gente não estava conseguindo entrar. A partir daí, o jogo fluiu, foi 11-0 o jogo. 11-0. Então, assim, o que eu pediria para a rapaziada é tentar diagnosticar os pontos falhos dos sistemas táticos, aonde tem ponto falho, onde tem um ponto vulnerável que a gente possa investir, que a gente possa chegar na baliza do adversário. Eu acho que é um ponto interessante. E tentar fazer com que o campo útil seja melhor distribuído para os jogadores que estão atacando. Vou explicar melhor. Se uma equipe está marcando num 5-4-1, por exemplo, que é o sistema hoje defensivo que a maioria dos times na Europa estão fazendo, aonde que eu consigo espaço útil para poder jogar, aonde que eu consigo ter um ataque mais fluente para chegar na baliza do adversário. Eu acho que é isso. Porque os números, aceleração, de quanto o cara correu, mapa de calor, isso daí já está muito batido, todo mundo já tem esse tipo de informação. E se a gente analisar número pelo número, fica uma coisa muito fria, né? Eu posso correr muito menos, ter mais a bola no meu pé e você perder o jogo para mim e você ter corrido, sei lá, eu corri 6, tu correu 10 quilômetros e o jogo foi 3-0 para a gente. Entendeu? Então, assim, se a gente analisar o número do GPS, o número do mapa de calor, fica um número muito vazio. Eu acho que a gente precisa pegar os números, trazer para a parte prática, para a parte tática, ver o que foi uma equipe... Trazer mais qualitativamente a informação. Exato. Perfeito. Fazer a informação mais qualitativa e eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais da parte tática. A gente no Brasil. Eu acho que a base me deu uma... O Sub-17 esse ano que passou me deu uma base muito forte de entender que tem muita gente boa na base para chegar, tem muita gente boa na base pedindo passagem para chegar no Sub-20, no profissional, que é uma questão de oportunidade para essa galera chegar e um pouco de paciência para essa galera trabalhar. Porque essa galera vai chegar com a quantidade tão grande de informação que pode ter dificuldade de assimilação aos caras do profissional, por falta de hábito. Eu acho que isso vai gerar um transtorno grande. A gente tem casos aí de treinadores que são jovens, que chegaram no profissional, que não conseguiram se manter, que bateram cabeça nos clubes e acabaram tendo que voltar uma prateleira para trás, ou de repente hoje estão desempregados, ou tiveram que rodar numa outra série, porque de repente não foram compreendidos naquele momento em que tiveram suas atuações ali no profissional. Entendeu? Então, para a galera que está estudando... Isso é um processo natural, porque toda mudança gera um estresse. Sim. Concorda comigo? Tem um dispêndio maior de energia. Sim. Mas esse processo vai acabar fluindo para essa situação e esses jovens que não serão tão jovens daqui a pouco, né? Vão acabar tendo uma aceitação maior no mercado? Mercado que eu digo futebol de uma maneira geral. Cara, eu, ser bem sincero, eu não sei se o futebol brasileiro tem essa paciência, né? A gente tem visto aí que as coisas não têm caminhado para esse lado, né? Eu acho que agora qualquer treinador que é demitido, o nego pensa primeiro num treinador estrangeiro, pensa no outro estrangeiro, para depois ver que não tem condição, que vai trazer um brasileiro. Então, eles pensam nas 3 primeiras opções, um treinador estrangeiro. Não vejo isso como um problema. Eu acho que esse intercâmbio ele é fundamental para que a gente possa se desenvolver também como treinador.
mas a gente acaba não gerando oportunidade para a galera que está aqui, né? Então, assim, tem uma galera muito boa que está desempregada, tem uma galera muito boa que está em casa, tem uma galera muito boa no sub-23, no sub-20, querendo oportunidade, e às vezes as pessoas não estão olhando para dentro de casa, que é muito mais barato, do que os caras. Não que a gente não se valorize, pelo contrário, a gente busca valorização sim, mas acredito que a mudança do futebol brasileiro está aí no Campeonato Brasileiro Sub-17, está aí na Copa do Brasil Sub-20, está nessas competições e precisa ser visto um pouquinho. Agora vou provocar, me responde se você quiser. Por exemplo, aí o Carille teve um resultado bom no Corinthians, aí todo mundo pegou o técnico jovem que estuda, aí veio aquela onda de técnicos jovens. Aí depois voltou o técnico medalhão para o time de São Paulo, aí todo mundo, cara campeão, aí todo mundo fluiu para os medalhões. O dirigente acaba sendo afetado também na contratação pela moda, pela performance, só pela performance? Sim, não tenho dúvida. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Tendencioso. A moda é pegar a exceção e tentar transformar em regra. A gente pega um técnico estrangeiro, teve performance fantástica e acaba tentando replicar esse modelo para esse processo todo. Exato. Eu acho que é por aí. Eu concordo. Eu tenho dificuldade de entender qual foi os critérios de tomada de decisão para a contratação, para a demissão e para a contratação do próximo. Sim. O critério não existe. Não existe. O critério não existe. Sabe, o Carille foi o campeão brasileiro pelo Corinthians, foi lá para fora, não tenho nada contra o Carille, só pegando um exemplo, tá? Não, sem dúvida, assim, é um puta profissional, gigantesco. Deus, já tinha muito tempo de Corinthians, né? Já muito tempo de Corinthians, era auxiliar do Mano, foi auxiliar do Tite, enfim. Aí, vamos lá. O Carille volta lá de fora, ele vai para qual time? Para o Santos. Substituir quem? Fernando Diniz. Exatamente. Tem critério? O problema foi o critério de contratação do anterior dele e por que ele foi mandado embora. A gente tem um autor que eu recomendo, o Bill Walsh, o americano, que foi técnico do 49, de futebol americano. Ele foi professor da Universidade de Colômbia. Aí ele criou um critério de processo como se fosse um RH. Entendeu? Quais são as expectativas, qual é o critério financeiro. É interessante, até recomendo para quem quiser ler. Não sei se tem, nem sei se tem em português, mas na dificuldade o Google Tradutor joga para o português. É um grande pensador do esporte em geral, né? A NBA também tem uns documentos bem interessantes sobre o processo de contratação de técnicos, que de repente a gente pode beber um pouquinho dessa fonte e tentar adaptar para a nossa realidade, né? Agora eu vou te fazer outra provocação. Por que o Ancelotti? Cara, ele me intriga muito, cara, porque ele é um cara que ele conseguiu trabalhar nas principais ligas e deu resultado em todas elas. Ele conseguiu sair da Liga Italiana e ir para a Liga Espanhola e conseguiu dar resultado. São estilos de jogo totalmente diferentes. Totalmente. Ele vai para a Bundesliga e consegue ter resultado. Ele vai para a Premier League e consegue dar resultado. Ele vai para a Liga Francesa e consegue dar resultado. Então, ele fica rodando nas 5 principais ligas da Europa e com um cara que, assim, eu não vejo aquele cara mudar a fisionomia na beira do campo. Eu não vejo aquele cara mudar a sobrancelha do cara não levanta. Então, me intriga muito. Eu queria muito conhecer ele pessoalmente. Já li o livro dele. É uma liderança extremamente tranquila, né? Eu tenho um contato com o Marcelo até hoje. Eu liguei para ele e falei, Marcelo, ele, esquece, esse é diferente. Esse é diferente no tratamento com a pessoa, com o ser humano, com o atleta, com tudo, e além de tudo entende de futebol. Mas, tipo assim, o Marcelo falou futebol por último. Então, ele é um cara que ele me intriga justamente por isso, por ele cuidar do ser humano, e eu sou isso. Por eu ler essa parada e ver e conversar com o Marcelo ter esse tipo de relacionamento com os atletas, é o que me chama a atenção. Me falaram também, eu não tenho conhecimento da pessoa, que o Tite é muito parecido com isso também. Mas eu vi uma entrevista do Tite, que o Tite também tem um Ancelotti como referência. Mas é engraçado que acabou aproximando o pensamento. Então, o Ancelotti, para mim, é isso. Foi um cara que conseguiu mudar traços da sua personalidade, conseguiu criar diagnósticos e adaptações
para os diferentes lugares onde ele foi trabalhar, conseguiu excelentes resultados, né? Ele é campeão no Chelsea, ele é campeão no PSG, ele é campeão no Real, ele é campeão no Milan, ele é campeão no... Falta um, no Bayern. No Bayern. Ele tem uma passagem no Bayern, que ele é campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha também. Então, assim, é um cara que conseguiu impor a sua filosofia, colocar a sua melhor prática em prol da modalidade, independente da cultura daquele país. É diferente do Guardiola, por exemplo. O Guardiola, quando ele chega no Bayern de Munique, ele muda a cultura do local. A forma de jogar do local ali, ele muda um pouco o Bayern de Munique. Isso tem uma consequência grande na Copa do Mundo, que os caras vêm e conseguem ser campeão aqui no Brasil, né? A mudança que o Guardiola conseguiu colocar na base da seleção alemã e conseguiu levar para dentro do clube, deu reflexo no geral, né? Eu acho que esse cara também é um cara fantástico, mas o Ancelotti é um cara que me intriga por ter passado por mais ligas, né? Já que você está na parte da provocação, queria fazer mais uma. Claro que o Mário vai ficar à vontade se você achar que não deva responder, porque o Mário fez os cursos da CBF Academy, né? Vou provocar diferente, tá? Você modinha, você Nutella, você modinha. Aí o Mário fez as licenças, né? Fez até a Pro e foi convidado também para poder ser palestrante lá para as turmas que estão em formação. Qual a sua visão hoje dos cursos de licença da CBF? Você acha que estão num bom nível? Você acha que deveriam se aprofundar mais? Deveria ter uma carga maior? Porque a gente tem aquela questão de ainda não ser reconhecido para trabalhar lá fora, né? Que eu acho que é uma coisa que eu não consigo entender o porquê disso ainda. Se o curso da AFA da Argentina permite, a gente tem vários argentinos trabalhando lá fora na Europa, a gente aqui no Brasil ainda não consegue. Queria que você desse sua opinião a respeito do curso de licença de formação de treinadores, Mário. Então, Fabinho, eu fiz a primeira licença em 2015, eu ainda estava no Vasco, né? Eu fiz a licença B, ainda estava no Vasco. Se eu for traçar um paralelo de 2015 com a que eu fiz agora, que é a Pro, eu acredito que tem evoluído bastante. Mas o que eu acho mais legal da CBF, ela colocar dentro de uma mesma sala de aula, por exemplo, na minha primeira licença, eu tinha o Maldonado, que já tinha jogado na Copa do Mundo, eu tinha o Washington Coração Valente, e tinha o Luiz Roberto, que era um cara jornalista de Santos, que era professor de educação física, que estava ali fazendo a licença para tentar ter uma parte de comentarista do futebol de Santos melhor do que os caras normais da televisão. Então, assim, eu acho que é extremamente democrático para a CBF abrir para todo mundo, né? O ex-jogador está ali, o acadêmico estava ali, e o cara que é de outra área, que precisa do conhecimento técnico e teórico ali daquela situação, para o trabalho dele ser reconhecido na área. O que eu vejo hoje, a licença, ela já tem uma parte de reconhecimento em alguns países da Ásia, do Oriente Médio e da Europa também. Por exemplo, se você tem a licença Pro, se você já trabalhou com futebol profissional, ou se você já jogou futebol profissionalmente, comprovado em carteira ou contrato de trabalho, você faz eles chamam de REC, né? É um nivelamento com a federação local. Aí, certo. Se você passar por esse nivelamento, você consegue a possibilidade de trabalhar. Algumas ligas ainda têm resistência com isso, tá? A espanhola, a Premier League, são algumas ligas que ainda são resistentes. Mas Portugal, por exemplo, já está aceitando brasileiro. Tanto é que o Coelho, que trabalhava no Corinthians, é treinador do Sub-23 do Portimonense. O Argel Fuchs é treinador do Alverca. Então, são brasileiros que estão trabalhando lá e que ainda não têm a licença Pro, tá? Eles só têm a licença A. Eles só podem trabalhar até o Sub-23. Só que o Argel jogou profissionalmente em Portugal. Ele conseguiu uma autorização da Federação Portuguesa para trabalhar no Alverca, um time eu acho que é da segunda liga lá. Eles falam primeira liga é a segunda divisão, a segunda liga é a terceira divisão e a primeira liga é um nome diferente. Enfim, então eu acho que o crescimento dos profissionais internamente no Brasil melhorou muito com relação aos cursos da CBF. Os cursos realmente agregam bastante, a gente tem intercâmbios dentro das aulas. Por exemplo, eu já tive aula com o alemão, da Federação Alemã, eu tive aula com o italiano, e agora a última foi com o José Guilherme, que é um da Federação Portuguesa,
que é um cara que é um dos braços do Vitor Frade. Então, assim, foi muito gratificante, mas eu vejo o grau de importância é eu poder me relacionar na mesma turma com o Fernando Diniz, com o Gilson Kleina, com o Dorival Júnior, com o Alex, que é o treinador sub-21 do São Paulo, e esses caras te darem ouvido, esses caras te respeitarem, esses caras te reconhecerem, entendeu? Então, isso para mim é fundamental. Você conseguir discutir um pouco da sua ideia, falar um pouco daquilo que você pensa de futebol, para o Dorival, que tem 40 anos de carreira dentro da bola, e o cara tem uma humildade, uma hombridade para falar assim, caramba, você tem razão, pô, concordo com você, pô, discordo de tudo que você falou, tá falando besteira, mas ele te dá ouvido. Isso para mim é fundamental. Acho que os cursos caminham para uma situação de igualdade com relação às outras licenças, AFA, UEFA, qualquer outra que for, mas a gente começou muito tarde. Né? As licenças, se eu não me engano, estão chegando a 15 anos agora, da primeira turma até a última que saiu agora. São 15 anos de trabalho. A AFA já tem mais de 40. Então, assim, faz muita diferença. A gente está remando um pouquinho contra a maré, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza disso. Beleza. Mário, você convive hoje mais com o pessoal do clube, com esses meninos, do que convive em casa. Vocês devem fazer o quê? Mais de 50 jogos competitivos por ano. Ano passado foram 50. Acho que não tem local no mundo que se faça isso na base, né? Então, os jogadores têm muito tempo de rodagem e vocês também. Esses meninos, às vezes, quando trocam de bairro, eles têm impacto social, impacto na percepção da realidade, na autoestima. E esses meninos, quando vão para o outro lado do mundo, para outro continente, como é que a cabeça desses jovens está preparado para essa mudança gigantesca? Quando a gente troca de bairro, a gente não se impacta, mesmo sendo adulto. Imagina um jovem que atravessa o Atlântico, vai jogar em uma outra cultura, no outro idioma. Tem o caso do Riquelme, né? Quando foi para o Barcelona, o caso clássico, que ele teve um impacto muito grande em relação a essa situação, e o futebol dele ficou muito aquém. Tem até relatado em livro, Na Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano. Ele se impactou muito com essa mudança de país, essa mudança de cultura. O que a gente pode fazer para evoluir, para esses meninos terem um impacto menor e de maneira que esse impacto não influencie na performance do futebol, provavelmente dito? Então, eu vejo hoje, por exemplo, o Flamengo é um caso à parte, mas eu via isso acontecendo em outras equipes, né? Mas acredito que a crise financeira acabou atrapalhando um pouco. Eu via muito o Fluminense fazendo intercâmbio, indo jogar fora do país, o Vasco, o Botafogo um pouco menos, mas via São Paulo, Cruzeiro, Internacional, esses clubes muito preocupados em abrir o mercado internacional já na base, para, de repente, conseguir mostrar jogador. Hoje acaba que a transmissão do campeonato de sub-17 e sub-20 acaba permitindo que você não precise gastar tanto para mostrar seu jogador para o mundo todo, né? A tecnologia acabou te ajudando. Mas antigamente, os clubes faziam esse tipo de intercâmbio através de competições internacionais. Como é que a gente trata no Flamengo? Porque foi o único clube que eu tive experiência de fazer competição internacional. A gente faz uma apresentação para falar um pouco da cultura local, de coisas que pode e que não pode ser feito, de coisas que devem e que não devem ser feitas com relação à conduta. Por exemplo, a gente foi para Dubai, é bem flexível, não é igual à Arábia Saudita, mas tem as suas restrições e a gente passa esse tipo de informação para os meninos. É óbvio que é uma coisa muito superficial. Aí entram as pessoas que eu acho que ajudam aos atletas. Primeiro, a família. Né? Quando um atleta vai sair, sei lá, do sub-20 do Flamengo e está sendo vendido para um time na Índia, a família do atleta tem um papel fundamental de ir junto com ele nesse momento para facilitar a adaptação. Não só o cara que faz a manobra, que é um empresário, que ajuda na operação. Esse cara é fundamental estar próximo do atleta para fazer com que ele crie uma adaptação rápida à cultura local, que eu acho que isso é fundamental. Se você pegar o Bruno Guimarães, por exemplo, que é um caso de um menino que consegue uma adaptação muito fácil, porque tem um staff muito bom atrás dele, o staff é o pai, a mãe e o cara que cuida da carreira dele, são essas 3 pessoas. O Bruno, com 3 meses de França, ele dá uma entrevista sozinho em francês para um canal local. Sozinho, sem intérprete, sem ninguém. Isso, para mim, é um sinal de respeito à cultura francesa.
Se eu contrato esse jogador chega aqui, com 3 meses, já dá uma entrevista sozinho no canal ao vivo, para mim esse jogador é diferente. E não satisfeito, ele foi para o Newcastle agora. Ele já deu entrevista em inglês. Aí ele até brincou com a repórter. Dá para tu falar um pouquinho mais devagar, que o meu inglês ainda não está muito bom? Aí a repórter riu, repetiu a pergunta. Ela falou assim, o seu inglês está muito bom para quem está falando inglês há 2 meses. Então, assim, é um menino que está preocupado de chegar no local, criar uma adaptação e ser um ótimo atleta. Então, acho que os clubes precisam cuidar, sim, desse caso dos meninos, traz o empresário, traz a família para dentro do clube. Pô, vamos aqui, ó, a gente tem um plano de carreira para o Fábio Fernandes aqui. Ele vai jogar nos Estados Unidos. Pô, vamos cuidar do inglês dele, vamos deixar ele fluente. Pô, vamos tentar fazer um intercâmbio. Ele vai passar 6 meses lá, depois volta. De tentar criar esse tipo de mecanismo, porque se amanhã depois eu não conseguir colocar o Fábio em nenhuma liga por aí, eu dispenso o Fábio. E eu acabei de investir 8 anos de trabalho meu na base, com o menino, investindo profissionais, investindo tempo, dinheiro, e eu simplesmente descarto. Então, eu acho que a gente precisa efetivamente. Eu acho que a coisa é muito maior, mas eu estou pensando só no futebol. Eu acredito que é um problema educacional, uma coisa muito maior do que só o futebol. Mas a gente está tratando... A gente tem um exemplo clássico, que eu não vou citar o nome do jogador, nem a liga que ele foi, mas ele chega no aeroporto desse país com um boné que tinha o mascote, o símbolo do time adversário. Aí a imprensa já chegou, a tolerância da imprensa com ele já diminui de cara. Sim, sim. E a gente tem um caso emblemático, você vai falar assim, é jogador brasileiro. Não é só jogador brasileiro, não. O Mário Götze, quando ele é vendido do Borussia Dortmund para o Bayern, ele chega no Bayern, o Bayern tem acionista, tem uma parte das ações que são da Adidas. E ele chega com a roupa da Nike na apresentação. E já no primeiro dia. Então, acontece com gente do primeiro mundo também. Os erros acontecem, não só com a gente. O problema é que a gente é síndrome do vira-lata, né? O nosso, né, é sempre o pior, o nosso é sempre o mais feio, enfim. Recomendo esse aqui, ó, também, para entender um pouco sobre a autoestima e tal. Que é isso aí. Fala muito sobre... São reflexões sobre os textos do Nelson, né? Do Lima Barreto também, aquela ideia de estar sempre se sentindo pior e tal. Se diminuindo. Então, assim, eu acredito muito, acredito de verdade que se de repente eu não conseguir chegar no futebol profissional, eu vou descambar para um cargo de coordenador técnico para ajudar outros treinadores, para ajudar outros atletas, e vai ser uma coisa da minha missão. Se eu mudar de cargo em algum momento, lógico que eu não quero, eu quero ser treinador, acho que ainda tem muita lenha para queimar, mas ajudar os meninos a pensarem nisso. A gente tem um grupo hoje desses atletas de 2004, que a gente acabou de conquistar a tríplice coroa nacional, vamos dizer assim, meninos que cuidam muito dessa parte extracampo. A gente tem o Vitor Hugo hoje falando inglês fluentemente, a gente tem o França cuidando disso, a gente tem o Matheus Gonçalves cuidando disso, enfim, são meninos que estão cuidando do extracampo para que, de repente, consigam bater lá fora e ter uma adaptação melhor e alçar voos cada vez maiores. Muitas das vezes até o empresário quer ajudar, mas não tem formação de professor. Exato. Ele tem a formação de negócio. Exato. Né? O cara não tem a formação de orientador educacional, o cara tem a formação de advogado para olhar um contrato, para saber se o contrato está legal ou não, se é válido, se tem alguma cláusula ali que prejudique a figura do atleta. Ele não tem formação para isso. Exato. Muitas vezes eu escuto que bota sempre o cara que é o beirada para ajudar, para se adaptar lá. Aí leva o beirada para ali, às vezes o beirada pode ser bom, pode ser ruim, como a gente fez até um outro vídeo com outro rapaz do Portal da Base, que é um cara em coroa, se o beirada vai ajudar ou não. Então é difícil pensar essa situação, mas eu acho que o futebol caminha e se desenrola para dentro disso. Agora, para encerrar, para não tomar muito mais seu tempo, você declarou numa entrevista que se você não fosse técnico de futebol, você seria chefe de cozinha. Então, você vai dizer para mim qual tipo de prato seria as competições brasileiras e as competições, sei lá, inglesas e as competições asiáticas. Se você fosse comparar com prato. Comparar com prato? Que tipo de comida seria o futebol brasileiro? E que tipo de comida seria o futebol europeu? Olha que eu estou generalizando o futebol europeu como fosse a coisa só. Isso é um crime.
Futebol brasileiro seria uma grande feijoada, né, cara? Uma coisa bonita, né? Não tem como boa. fugir disso, né? Exatamente. Feijoada, grande mistura, você tem coisas de todos os cantos do país, você tem a couve mineira, você tem a carne, você tem a linguiça, você tem o feijão, você tem o arroz, tem a farofa, enfim. Eu acho que o futebol brasileiro seria isso, essa grande mistura de etnias que a gente tem no nosso país, que a gente tira proveito disso o tempo todo, que a gente tem no mesmo elenco, por exemplo, um jogador que é do Rio Grande do Sul e um cara que é do Nordeste, e consegue fazer com que os caras tenham sintonia, que os caras consigam jogar juntos, e que consigam colocar também jogadores de classes sociais totalmente diferentes e consigam se respeitar, independente da fé, do credo, do valor que tem na conta corrente, enfim. Acho que o futebol brasileiro é isso. E qual seria o prato numa Liga Europeia? Porra, na Liga Europeia. Não vai sair sem a Liga Europeia, não. Aí, ó. Tem que ser. Cara, Liga Europeia seria sei lá, um salmão, molho de maracujá, né? Não. Tá bom. Mas maracujá lá eles não tem, não. Eles vêm tudo aqui pegar. Eles vêm pegar daqui. Eles estão pegando maracujá, soja, açaí, tudo aqui, cara. Tudo aqui. Ou seja, eles vêm se alimentar do nosso melhor e levam para lá. Eles pegam aqui nossa feijoada toda crua para fazer lá, cara. E já levam para lá, cada vez antes. Daqui a pouco a gente não tem feijão nenhum. Mário, eu sei que você vai indicar um livro do Ancelotti. A gente vai ter um momento de indicação de leitura aqui. Eu não tenho dúvida que você vai indicar ele. Como é que é o nome do livro dele? Você lembra? Ancelotti é liderança, né? Não é isso? Liderança, se não me engano, é liderança. Então a indicação tua é liderança do Ancelotti, não é isso? Isso. Eu não tenho ele aqui, eu ia pegar, mas eu emprestei para o Breno, treinador de goleiro lá do Flamengo, ele não me devolveu. Livro eu não empresto mais. Eu parei. Não estava ficando sem. O pessoal não devolve. O pessoal acha que livro não devolve. Só tem um caminho, não tem volta. Eu vou indicar um aqui sobre essa situação da Europa, vir aqui pegar as coisas de melhor e levar para lá. Eu vou indicar As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, que fala muito sobre essa situação, que os caras vêm aqui, pegam os nossos minérios de ferro, as nossas commodities, a nossa soja, e beneficia tudo lá, e a gente compra de volta. Pagando mais caro. Muito forte com relação ao futebol também. Né? Eles pegam aqui o melhor, levam para lá, reprocessam e a gente compra de volta mais caro. Né? Então, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, dá para fazer conexões bem interessantes com o futebol. Né? Mário, eu só tenho que te agradecer pela sua disponibilidade de tempo. Foi um papo muito bom. Eu acho que a gente tem que elaborar, no fim dessa pandemia, dando tudo certo, ela está indo embora, montar encontros presenciais para você multiplicar teu conhecimento para jovens jogadores. Eu acho que você pode trazer, fazendo analogia ao futebol, um campo bem mais gramadinho do que você pegou para essa galera que está chegando. Né? Eu acho que esse pessoal jovem é importante e vim aqui beber da tua fonte. Ninguém ganha 3 competições nacionais no Brasil na base mais competitiva do mundo, com 50 jogos por ano. Isso é muita, muita, muita competição. Né? Eu peço para você... Quer deixar as redes sociais aqui? Tem o Instagram, agora é oficial Mário Jorge. Né? Já tive que mudar lá também, que tem uma galera me ajudando com isso aí. Eu não pensava nisso, não mexia nisso, mas... O homem está chique agora, me convenceram. Tá certo. Mas não, é fundamental, é fundamental. Antes era professor Mário Jorge, agora é oficial Mário Jorge, entendeu? Já tiraram o professor, enfim. Mas é isso, eu tenho isso no Instagram, meu Facebook é aberto também, é Mário Jorge Santos, é fácil de achar, e eu só tenho isso também, não tem mais muita coisa, não. A gente tem que criar um curso para você, presencial, quando essa pandemia acabar, para a gente poder interagir e falar sobre essa situação toda para a galera pegar um campinho mais gramado do que você pegou. Né? Ok. Fabinho, eu não tenho dúvida que todo mundo que vai ver esse vídeo já trabalhou com o Fábio, já encontrou com o Fábio no local, já jogou contra ou a favor. Valeu, Charles, mais uma vez um prazer, ainda mais estar com o Mário aí, que é uma pessoa que... Pô, eu vi o Mário Jorge jogar futsal, cara. Eu conheci o Mário Jorge jogando futsal no América, num time bom pra caramba, entendeu? E, pô,
está sendo o maior prazer poder trabalhar com ele, né? É um ser humano formidável, um treinador aí, pelo papo de hoje, deu para ver o altíssimo nível que o Mário Jorge é como profissional, né? E eu acho muito importante, né, ele se colocar aberto aí para, né, passar um pouquinho do conhecimento, das coisas, da forma que ele tem de pensar sobre futebol. Que a gente precisa é isso, é ter troca, a gente está sempre aprendendo, sempre ensinando. E, pô, foi um prazer, foi muito legal e até a próxima, se Deus quiser. Mário, é isso. Espero contar com você em outros papos. Se Deus quiser presencial, o Fábio pagando almoço para a gente. Pô, isso daí é que é difícil, o Fabinho pagar alguma Que coisa. isso, é ruim. Mas eu que agradeço a oportunidade. Assim, é sempre um prazer falar de futebol, sempre um prazer falar daquilo que me move, daquilo que me faz transpirar. Acho que aquilo que mudou a minha vida, né? O futebol, eu posso falar que entrou na minha vida no momento, me colocou dentro da parte acadêmica, dentro da universidade, me dá sustento hoje, me dá sustento para minha família. E é sempre um prazer tentar falar um pouco, mesmo que seja uma coisa bem superficial nesse momento, mas que possa ajudar outros profissionais, que possa ajudar outros atletas a se formarem pessoas melhores, que isso para mim é fundamental. Por isso que a gente tem que criar um curso presencial mais à frente. Tá certo. Senhoras e senhores, eu sou o Charles Mota, eu estive na técnica aqui com o professor Rodrigo Portal. Clica aí, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Mais uma vez, obrigado, se cuidem, fiquem bem e a pandemia está acabando. Grande abraço, tchau.